Estamos ao vivo no programa Eclésia de hoje, falando sobre a ressurreição da carne, né? Essa verdade de fé interessante e também tem tudo a ver com a questão, né, que nós lembramos nessa semana. Lembramos durante essa semana, será dia de rezar pelos fiéis defuntos. Então é hora da gente conversar também sobre questões relacionadas à morte, né, à ressurreição. Então, destacamos no dia de hoje esse programa Eclésia para falar disso. Ainda hoje no programa, o Padre Guido vai explicar para a gente como é que a gente faz para rezar pelas almas, inclusive como é que a gente faz para lucrar indulgência plenária para as almas nessa semana, nesses dias. Ele vai explicar certinho para a gente. Nós temos um livro, né? Nós estamos sorteando um livro aqui já no começo do programa, para quem ligar para a gente, desde o começo do programa até o final, deixar o seu nome com as nossas atendentes, dizendo, olha, quero participar do sorteio, ou então quero fazer uma pergunta relacionada a esse tema, creio na ressurreição da carne. Todo mundo que participar com a gente vai concorrer no final do programa esse livro, Vida a partir da Morte, Meditações sobre o Mistério Pascal, do famoso teólogo von Balthasar, o teólogo suíço, sacerdote suíço, que escreveu esse livro, tá bom? Então liga pra gente, esse livro é interessante, é bem bacana. Padre Guido, vamos lá para o nosso assunto então, Sim. Que é muito interessante, é uma pauta extensa, vamos, né, tentar aproveitar bem o nosso tempo, já começando direto com a pergunta para o senhor, Padre Guido. O que significa a ressurreição da carne, né? E houve um tempo específico quando a igreja proclamou essa verdade de fé? Sim. Bom, primeiro rispondo com a segunda pergunta. Foi exatamente na ocasião do Concílio de Nicea e depois foi também no Concílio de Constantinopla, exatamente no ano 325 e 381, que a Igreja definiu esta verdade de fé, a ressurreição da carne. E nós falamos estas palavras toda vez que pronunciamos a nossa profissão de fé. Todos os domingos temos o credo, que termina exatamente com a última frase, a ressurreição da carne e na vida eterna. O que significa ressurreição da carne? Significa que o estado definitivo do homem não será somente a alma espiritual separada do corpo, mas também que os nossos corpos mortais um dia retornarão à vida. Não é fruto de fantasia. Aliás, pelo contrário, Jesus foi o pioneiro. Ele experimentou o efeito da morte e 3 dias depois, ressuscitou. E como ele ressuscitou, assim acontecerá para cada um de nós no final dos tempos. É interessante isso, né? As pessoas, apesar de, o senhor bem disse, né, durante toda a missa, né, quando a gente reza, eu creio, a gente passa por essa verdade de fé, mas não sei se a gente sempre para pensar essa verdade de fé. Eu estou aqui com o texto, inclusive, Padre Guido, do Catecismo da Igreja Católica, já adianto aqui para os nossos amigos telespectadores, que a nossa conversa aqui, durante o programa de hoje, o conteúdo, né, o embasamento para essa conversa está lá no Catecismo da Igreja Católica, a partir do artigo 988. 988 em diante, né, lá no Catecismo da Igreja Católica, está os textos onde nós embasamos a nossa conversa no dia de hoje. E justamente no artigo 990, confirma o que o Padre Guido acabou de dizer. Olha só como diz o artigo 990. Diz assim, ó, a palavra carne designa o homem na sua condição de fraqueza e mortalidade. Ressurreição da carne significa que depois da morte não haverá somente a vida da alma imortal, mas também os nossos corpos mortais retomarão a vida. É o que o senhor acabou de dizer, né, Padre Guido? Então, é um artigo de fé. Perfeito. É numa dimensão que foge, digamos assim, ao nosso raciocínio humano, certo? Porque o caso prático com Jesus, que depois será também o nosso caso, quando ele ressuscitou, se apresentou aos seus apóstolos entrando de portas fechadas, para dizer bem claro que com o corpo ressuscitado não vai existir mais nem o espaço, nem as dimensões tipicamente terrenas. É uma dimensão completamente nova. Então, aí que vem, digamos assim, tantas pessoas que questionam, mas na hora da morte, o que acontece? Partimos daí, minha gente. Com a morte, a separação da alma e do corpo, o corpo cai na decomposição. A partir do momento da morte, inicia o processo de decomposição. Padre, para todos,
digamos, em 99% dos casos, sim, há alguns fenômenos que também a ciência não sabe explicar, de corpos incorruptos. Mas o processo normal de um corpo humano, a partir da morte, faz com que inicie o processo exatamente da decomposição. Certo. Enquanto a alma, que é imortal, vai ao encontro do julgamento divino e espera reunir-se um dia ao seu corpo, e quando, na hora da ressurreição, acontecerá este fenômeno. Isto é, a alma é feita para estar também com o corpo. O corpo será glorioso, como nós falamos, ressuscitado, uma vida nova que foge ao nosso controle pessoal, mas que foi inaugurado oficialmente pela ressurreição de Jesus. Eis porque, diácono Eric, seria o caso de pegar o apóstolo São Paulo, que chega a fazer esta afirmação, que a nossa fé não teria valor se Jesus não tivesse ressuscitado. É aí que entra exatamente todo aquele serviço de, digamos, de oração pelas almas, de sufrágio, a indulgência, que daqui a pouco vamos falar, etc., porque Deus quer a salvação de cada um de nós e que ninguém se perca. E a Igreja, na sua tríplice dimensão, como assinou no primeiro bloco da abertura, né? De igreja militante, formada por nós aqui na Terra, de padecente, formada pelas almas do purgatório, e de triunfante, realiza um verdadeiro intercâmbio de benefícios espirituais. Padre Guido, é muito interessante a colaboração que São Tomás de Aquino tem em relação a isso. Já que nós lemos aqui, lembrando, hein? O Catecismo da Igreja Católica, a partir do artigo 988, especialmente 990, que eu li agora há pouco, onde afirma exatamente que o Padre Guido está dizendo isso, né? Que não haverá somente a vida da alma imortal, mas também os nossos corpos mortais retornarão à vida. Isso é o Catecismo da Igreja Católica que está dizendo no número 990. Como que São Tomás de Aquino explica isso? São Tomás de Aquino, grande teólogo, meus amigos telespectadores, considera que a doutrina sobre a ressurreição é natural em relação à causa final, porque a alma está feita para estar sempre junto ao seu corpo e o corpo também para a sua alma. Veja só, interessante, não podem viver eternamente separados. Inclusive, um atento estudo desta afirmação de São Tomás de Aquino nos ajuda também, diácono Eric, a entender o dogma de fé da gloriosa assunção ao céu de Nossa Senhora em corpo e em alma. Que foi exatamente isso que aconteceu com ela, né? Exato, foi o Santo Padre, o Papa, saudoso Papa Pio XII, que proclamou esta grande verdade de fé. Maria não podia ficar separada do seu filho Jesus. E, portanto, foi elevado ao céu para isso. Então, só para completar esse raciocínio, Padre Guido. Sim. Então, o senhor deixou bem claro, né? Como a Igreja ensina. O primeiro que, nessa realidade visível, na qual aconteceu essa ressurreição da carne, foi com o próprio Cristo. Sim. Mas com a Virgem Maria é o segundo exemplo onde aconteceu isso? Basicamente, Maria foi elevada para o céu com o seu corpo já glorioso. Com um pormenor interessante, obrigado pela sua colocação, diácono Eric. Maria, por um privilégio especial, pelo fato que no corpo dela se formou o corpo de Cristo, foi preservada da mancha do pecado e, portanto, nunca pecou. E nós sabemos que a morte entrou no mundo devido ao pecado. Maria, que nunca pecou, não merecia morrer. Por isso ela foi elevada para o céu com a sua alma e com o seu corpo já glorioso, não tendo experimentado a morte. Certo? E como também é importante saber que até no caso de Jesus, que fez questão como homem de experimentar também a morte, naqueles dias que ele ficou sepultado no túmulo, o corpo dele não iniciou o processo de decomposição.
típica expressão da nossa fraqueza e do nosso pecado. Interessante. Se não me engano, se não me falha a memória, São Tomás de Aquino ainda ele completa o raciocínio dizendo que se tratará, né, de um corpo real, porém não é um corpo terrestre como o nosso, Padre Guido. Ele disse na palavra dele, o corpo ressuscitado será real e material, mas veja bem agora, mas não terreno e nem mortal. Talvez temos um pouco de dificuldade em entender isso aqui. Isto é, não seremos nunca mais sujeitos ao espaço e ao tempo que está na nossa frente como pessoas humanas. Repito, como Jesus ressuscitou e apareceu entrando de portas fechadas naquela sala. Mas diante até de uma certa incredulidade, foi o mesmo Jesus que pediu numa outra aparição, você tem aí um pãozinho, um pedaço de peixe, e fez questão de comer na frente deles. Isto é o corpo mais glorioso, como nós falamos, cujas dimensões, digamos assim, fogem ao nosso controle, mas não é absolutamente uma maneira para poder dizer, não é uma coisa que a igreja inventou, não, porque temos exatamente a pessoa de Cristo que ressuscitou da morte. Se você quiser fazer alguma pergunta para o Padre Guido, algum assunto relacionado ao que a gente está conversando, e também ao dia de finados, que já ele vai explicar para a gente como é que a gente faz para rezar pelas almas dos nossos queridos entes que já faleceram, você pode ligar para a gente, no telefone que a gente sempre disponibiliza aí no vídeo. Todo mundo que ligar para a gente fazendo alguma pergunta ou dizendo apenas que quer participar do sorteio, já sortearemos um livro para todo mundo que participar conosco, esse livro que está aí na sua tela, muito interessante, que tem tudo a ver, inclusive, com o tema. Vai ligando enquanto a gente conversa. Padre Guido, muito interessante isso, né? Agora, vou pensar aqui uma lógica, só me corrija se estiver errado. Nosso Senhor, né, Deus Pai Todo-Poderoso, criou todas as coisas do nada, né? Inclusive nós, seres humanos, do nada. Então, Ele que é Deus Todo-Poderoso, também não seria de se estranhar Ele que pode todas as coisas, recriar cada um dos nossos corpos, no final dos tempos, como que a gente está estudando essa verdade de fé. Sim. Ele é Deus, Ele que criou todas as coisas, qual o problema dele recriar na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, sendo Ele Deus onipotente, né? Agora, como é que fica em relação aos corpos cremados? O que a igreja ensina, o que ela orienta em relação à cremação de corpos? Certo. Bom, embora a cremação do cadáver humano não seja ilícita, a não ser que tenha sido escolhido por razões contrárias à fé, a igreja aconselha vivamente a conservar o piedoso costume de sepultar os cadáveres, de devolver o cadáver à terra de onde veio. Apesar dessa orientação, então não é proibido a cremação, não, é isso? Não é proibida. Inclusive, em alguns lugares, devido até aos, digamos assim, pouco espaço, né, até não é que seja aconselhável, porém é permitida, certo? Porém, diz o artigo, que se há pessoas que fazem isso como um sinal de manifestações contrárias à fé, estão pecando. Por exemplo, por superstições ou religiões estranhas que vão dizer, olha, é necessário cremar o corpo. Não. Por essas razões, não. Não é admitida uma coisa desta, né? Inclusive, a Diácono Eric, em tantos lugares onde se pratica, né, a cremação, quando a funerária entrega no cemitério aos familiares a caixinha com dentro as cinzas, está sempre presente o sacerdote que faz orações apropriadas para as mesmas cinzas. Praticamente, a cremação significa reduzir o corpo humano assim, vai acontecer até de uma maneira normal, como a sepultura, né? Mas se costuma também praticar este fenômeno da cremação. Repito, não é ilícita, não é recomendável, porém. Padre Guido,
Toda vez que a gente conversa sobre esse assunto, é inevitável, né, chegar alguma pergunta. Aliás, algumas participações já estão aqui em minhas mãos. Eu agradeço, inclusive, as pessoas que estão se tornando sócio aqui conosco agora, alguns amigos que estão ligando, se atenderam aqui o nosso apelo, nos ajudando a manter no ar o nosso programa Eclésia e todos os outros, a Marli Luísa Pereira, de Bragança Paulista, Marli Cláudia Pavan, de Rio Claro, Rosana Aparecida, de Bocaiúva, Minas Gerais, Maria do Carmo Camargo, de Ervaldo Oeste, Santa Catarina, André Luiz Simões, de Rio Claro também, Maria Aparecida da Silva, também da cidade de Simões, São Paulo. São alguns exemplos de algumas pessoas que acabaram de se tornar sócio conosco. Além disso, estão participando conosco do sorteio, porque todo mundo que liga, sortearemos já já o nosso livro, né, que está aí na sua tela. Um livro que tem tudo a ver com o assunto, inclusive, que a gente está conversando. Mas, Padre Guido, toda vez que a gente entra nesse assunto aqui no programa, e em algumas ocasiões nós tratamos disso, alguém sempre manda uma pergunta para a gente relacionada à reencarnação. Sim. Como é que fica a questão da reencarnação diante da doutrina católica? Bom, em primeiro lugar, a reencarnação, que é a teoria defendida pelo Espiritismo, sempre foi, sempre é e sempre será condenada pela Igreja. Não se trata de religião, se trata só de uma filosofia que afirma que na hora da morte a alma passa para um bebê que está nascendo naquele momento. E se a alma que passa para um bebê está carregada de defeitos, de falhas, de erros, de pecados, cabe àquele bebê, durante a sua vida, purificar aquela alma de maneira que um dia possa chegar na pátria do céu 100% purificado. É teoria completamente condenada. Onde é que nós encontramos, digamos assim, um embasamento? Embasamento bíblico na Carta aos Hebreus. Pode conferir agora mesmo no capítulo 9, no versículo 27, onde está escrito, está estabelecido que cada um de nós tem que morrer só uma vez e logo em seguida deve responder ao julgamento de Deus. Uma doutrina que pensa, além do que o Padre Guido explicou, outras variantes que se reencarnam em outras instâncias da matéria, animais ou outro tipo de coisa, sim. A coisa vai longe. Mas a questão é que, se a gente pensar uma doutrina que a pessoa será purificada, reencarnando, melhorando, pagando o seu karma, etc., etc., isso é o contrário, né, exatamente, da ressurreição, de que nós entendemos e pregamos na nossa fé católica. Né? Nós, inclusive, é artigo de fé, essa ressurreição da carne, como a gente está dizendo. Mas não só isso, isso nega a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, porque a pessoa não precisa ser remida por Cristo, porque ela sozinho vai conseguir essa perfeição e não tem nada a ver com o pensamento católico, né? É contrário, não tem como, né, Padre Guido? A Igreja não poderá nunca aceitar uma coisa desta do Espiritismo com as suas ramificações também, né? Chegou até a assinar o diácono Érica a reencarnação até em animais, sim? Porque o hinduísmo, por exemplo, afirma que quando a alma está mais ou menos nos últimos degraus da perfeição, que chama-se nirvana, é aí que se encarna em 3 animais, na vaca, na cobra e no macaco. Por isso que há estes países, sobretudo na Índia, onde estes animais são considerados sagrados. Nada disso, minha gente. Graças aos merecimentos de Jesus que intervém. Por isso, daqui a pouco vamos falar exatamente através do magistério da Igreja, Deus que faz tudo para que possamos alcançar a nossa pátria definitiva, purificado pelos nossos erros. Já entrando nesse assunto, Padre Guido, o nosso programa está tratando da verdade de fé chamada Creio na Ressurreição da Carne. A gente está ajudando a entender um pouco mais sobre isso. Lembrando que no Catecismo da Igreja Católica, pegue lá, vale a pena. Você pode pesquisar na internet, ou se você tem um exemplar do Catecismo aí na sua casa, a partir do número 988, do artigo 988 em diante, eu li agora há pouco, inclusive, o artigo 990, né? Onde vou repetir aqui rapidamente. A palavra carne, diz o Catecismo, designa o homem na sua condição de fraqueza e mortalidade. Ressurreição da carne significa que depois da morte não haverá somente a vida da alma imortal, mas também os nossos corpos mortais retornarão à vida. É isso que ensina a Igreja. Agora, Padre Guido, já entrando no assunto. Sim. Enquanto o senhor explicou agora há pouco, a pessoa morreu, o julgamento para cada uma dessas pessoas já acontece imediatamente após a morte. Morremos uma só vez, como o senhor ensinou, e como diz Hebreus capítulo 9, como está claro lá no Novo Testamento, Hebreus 9. E esperamos um dia no juízo final, nos últimos dias,
essa ressurreição da carne de maneira que só Deus sabe como será feito, nós um dia saberemos. Agora, enquanto essas pessoas já contemplam a glória de Deus, parte, como o senhor disse, da igreja triunfante, já contempla a glória de Deus, já está no céu. Outra parte no purgatório, da chamada igreja padecente, e nós daqui da terra, a igreja militante. Nessa realidade mística, que é uma única igreja, dividida nessas três instâncias, por que devemos e como devemos rezar pelos mortos? Certo. As almas padecentes no purgatório aguardam ansiosas o momento de poder chegar na pátria do céu. Nós, aqui na Terra, é dogma de fé, em primeiro lugar. Nós, aqui na Terra, exatamente pela capacidade que temos desta ajuda que prestamos às almas, podemos colaborar para que, quanto antes, termine, digamos assim, esta expectativa ou este sofrimento das almas. É aí que intervém o magistério da Igreja, com a autoridade que tem pelos merecimentos de Jesus. O magistério da Igreja apresenta um grande benefício chamado de indulgência plenária. Em ocasião do dia de finados, o tempo até específico, a partir do meio-dia de amanhã, dia 1º de novembro, até o dia 8 de novembro. Nestes 8 dias, podemos lucrar a indulgência plenária aplicável única e exclusivamente às almas do purgatório. Vamos fazer o seguinte, Padre Guido, eu vou interromper o senhor um minutinho. Nós precisamos ir para o intervalo. E o senhor faz o seguinte, depois do intervalo, o senhor explica para a gente, então, como faz para lucrar. Perfeito. Né? O senhor já começou explicando, então, que amanhã, a partir do meio-dia, até o dia 8, é possível fazer essas orações em intenção dessas pessoas que já faleceram, né? E lucrar a indulgência plenária. O senhor explica para a gente como fazer isso depois do intervalo, por favor, Padre Guilherme? Primeiro explico o que é indulgência plenária. Ótimo, o senhor vai explicar para a gente o que é indulgência plenária e como lucrar, então, nesses dias que a gente está vivendo para os fiéis defuntos. Não sai daí, a gente vai para o intervalo, vai ligando para a gente, pois sortearemos um livro para todo mundo que ligar. No final do programa, o livro é interessante, de um grande teólogo, von Balthasar, suíço. E tá aí o livro na sua tela que sortearemos já já no próximo bloco, tá bom? Não sai daí, o Padre Guido vai explicar depois do intervalo. Não sai daí, a gente volta já já.